que é necessário para você trabalhar com caminhão aqui na Espanha, galera? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe e eu sou caminhoneiro profissional aqui na Espanha já tem alguns meses. E não, eu não tinha nenhuma experiência como caminhoneiro no Brasil, mas meu plano B era esse: vir para a Espanha, fazer um curso de gastronomia e, se não desse certo, trabalhar com caminhão. Por isso eu tirei a carteira categoria C no Brasil e vou explicar para vocês agora nesse vídeo o que vocês precisam para trabalhar com caminhão aqui na Espanha de forma profissional. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e vamos embora lá para algumas informações muito importantes. Era uma pergunta que muitas pessoas fazem quando me vêm colocando conteúdo aqui no canal ou lá no Instagram, que vai aparecer para vocês aí, @TeLevoNaMala FIJ, que é de Felipe e Giane, minha esposa. Pessoal, quando eu estava no Brasil eu era professor, não tinha nenhuma experiência com caminhão. A experiência que eu tive foram a das 10 aulas que eu fiz para poder incluir a categoria C na minha CNH. E quando eu cheguei na Espanha eu tive que passar por um processo de espera muito longo, né? Porque você precisa homologar a sua carteira brasileira aqui na Espanha. E é um processo que demora, principalmente se você vai fazer a inclusão de alguma carteira profissional, que seriam as carteiras C, D e E, que é de carreta, né? Mas indo ao assunto principal, né? O que você precisa para trabalhar com o caminhão na Espanha? Primeiramente, você precisa homologar a sua carteira. É óbvio, você não consegue trabalhar aqui na Espanha com a carteira do Brasil, mesmo que muitas pessoas perguntem: mas se eu chegar na Espanha, posso dirigir com a minha carteira brasileira? Você tem 3 meses para dirigir com a sua carteira brasileira como turista. E se você quiser trabalhar, você precisa homologar. Aí é um processo um pouquinho mais complicado. Você vai ter que entrar em contato com a DGT, que é o Departamento Geral de Trânsito Espanhol. Você vai ter que marcar um horário para ir lá, solicitar o processo de homologação, preencher alguns formulários e aí esperar, porque a Espanha vai entrar em contato com o governo brasileiro para que o governo brasileiro confirme que de fato você tenha todas as habilitações que você está informando. Depois de uns 45 dias ou um pouco mais, né? O prazo mínimo é de 45, o prazo máximo são de 90 dias. Vai chegar a resposta do Brasil e aí vão começar o processo de homologação. Para a carteira de caminhão, galera, o processo é: você vai fazer os exames toxicológicos, você vai ter que fazer uma prova teórica em espanhol e você vai ter que fazer uma prova prática de 45 minutos de direção. E já adianto para vocês, não tem nada a ver com a prova que você faz no Brasil. Se você é caminhoneiro experiente, vai ser super tranquilo. Agora, se você é como eu, caminhoneiro de primeira viagem, que só tirou a carteira no Brasil para ter um plano B, quando chegar aqui vai ser importante que você faça algumas aulas práticas para você conseguir entender como funciona. Por quê? Primeiro, o caminhão é muito maior, não é um caminhão, bom, pelo menos no meu caso, eu tirei minha carteira lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a autoescola tinha um caminhão bem pequeno. Então aqui eu cheguei, peguei de cara um caminhão de 18 toneladas, diferente do caminhão de 7 toneladas que eu tinha feito as aulas no Brasil. As aulas no Brasil eram em bairros totalmente periféricos, né, sem movimento, sem nenhum tipo de perigo. E aqui não, aqui você tem 30 minutos de circulação em cidade, e no meu caso foi na cidade de Burgos. Então eu circulei pelo centro de Burgos, circulei por ruas muito estreitas, onde você tem ali um perigo sério de colisão com o caminhão, mas eles fazem isso justamente para ver se o motorista é realmente capacitado para dirigir. E depois você tem 15 minutos de circulação em autoestrada, em rodovias, tá? Pelo menos foi o meu caso e é o caso da maioria das pessoas que eu conheço que fizeram a homologação aqui. Depois que você homologou a sua carteira, tá tudo certo? Não. Depois que você homologou sua carteira, você precisa tirar o principal certificado, que é o CAP. Sem o CAP você não pode trabalhar, né? E o que é o CAP, galera? O CAP é uma carteirinha de certificação de aptidão profissional, ou seja, é basicamente uma carteirinha de transportista, seja para você trabalhar com transporte de mercadorias ou com transporte de passageiros. O CAP tem um custo, geralmente ele gira em torno de 980 euros a 2.000 euros, dependendo da comunidade autônoma que você esteja. E o CAP é um curso que vai de 140 a 280 horas de capacitação. Durante esse curso você tem 10 horas de aula
de aula prática com o caminhão ou com a carreta, para você pegar a experiência. O professor vai te explicando algumas coisas do quesito de trabalho. E o CAP, galera, por muito que você tenha muito conteúdo parecido com o da prova teórica de caminhão, o CAP ele é direcionado para trabalho. Então você tem muita informação sobre trabalho internacional, sobre trabalho aqui na Espanha, tem muita informação sobre tacógrafo. Por exemplo, no Brasil, o caminhão que eu dirigia não tinha tacógrafo. Então, tudo que eu aprendi sobre tacógrafo, sobre parte mecânica do caminhão, sobre as licenças internacionais, sobre fatura, sobre alvará, sobre, não sei se são os mesmos nomes no português, tá? Mas toda a parte de burocracia do transporte eu aprendi no curso do CAP. Então é um curso muito bom. Você tem muitas horas também sobre direção eficiente e ecológica, né? Como você dirigir, como você aproveitar o máximo possível o combustível do caminhão, né? Aqui eles falam muito, né? Um motorista eficiente é um motorista que não fica pisando no freio o tempo todo. Então tudo isso eu aprendi através do curso do CAP. Uma vez que você fez o curso, finalizou? Não, pessoal. Uma vez que você conseguiu completar as 140 ou 280 horas de curso, você vai ter que passar agora pela parte para comprovar que você prestou atenção no curso, né? Você vai ter que fazer uma prova. E aí é onde entra talvez a parte não complicada, mas a prova do CAP é uma prova teórica de 100 questões diferentes. São 25 questões objetivas. Por quê? Porque durante o curso você tem pessoas que estão fazendo CAP para dirigir caminhão e você tem gente fazendo CAP para dirigir ônibus. Então vocês fazem grande parte do curso juntos e lá no finalzinho existe uma divisão. Nessa divisão é onde vocês vão ter as partes específicas, né? Então são 25 perguntas específicas, no meu caso, sobre caminhão, né? E 75 perguntas relacionadas à temática geral de transporte. E aí você precisa ser aprovado com pelo menos 68% de aprovação. Então você não pode errar muitas questões. E o CAP ele tem uma particularidade: a cada pergunta errada que você marca, ele exclui uma pergunta certa. Então o ideal é: não sabe, não responda. Mas no final das contas acaba sendo fácil, porque o banco de perguntas é de pós da autoescola. Então a autoescola acaba desenvolvendo aplicativos, né, para você fazer simulados. Eu mesmo, antes de fazer a prova do CAP, eu fiz 100 simulados diferentes. Então se você vê 100 simulados vezes 100, são muitas horas de prática, você acertando, você errando, e quando você chega na hora da prova fica bem mais fácil, tá? Então no final das contas o CAP é isso, é uma certificação exigida. É importante falar para vocês que o CAP é uma certificação a nível europeu. Então se você faz o CAP na Espanha, ele é válido em qualquer lugar da Europa. Se você faz o CAM em Portugal, é o equivalente ao CAP na Espanha, ele vale também em qualquer lugar da Europa. Só que sem o CAP você não pode dirigir de maneira profissional. Então é a parte mais importante. Se você tiver alguma dúvida, além dessas que eu já falei para vocês aqui, além desses assuntos que eu já passei para vocês, coloca para assistir nos comentários, que eu tento explicar para vocês em outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido aí a dúvida de muitas pessoas com relação a esse curso. E de novo, reafirmo, né? Sem o CAP você não pode trabalhar de maneira profissional na Espanha ou na Europa. Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, curta o nosso vídeo e deixe nos comentários aí qualquer dúvida que você tenha aí. Até um próximo vídeo. Fica com Deus.